Vamos à palavra de hoje, a mensagem do dia. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, 4 letras. Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Aí vem Ruth, que é o 8º livro da Bíblia. O 8º livro da Bíblia é uma curiosidade bíblica. Dos 66 livros da Bíblia, 2 livros da Bíblia levam o nome de mulheres. E um deles é o Ruth. E o outro você sabe qual é. Põe a cachola aí para pensar. Certinho. Qual? Esther. Esther. São os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Qual? Ruth e Esther. Esther era uma judia. Ela era judia. Ela era judia. Judia, sim. E Ruth? Moabita. Meu Deus, hein? Uma mulher moabita. Sabe que Moabe, os amonitas e os moabitas são os descendentes daquele incesto invertido, né? Que não foi o pai, né? Não foi o Ló. Foi as filhas que perderam a cabeça e embebedaram o pai e tiveram relação com o pai para poder levantar semente. Aí vieram 2 povos desse incesto invertido. Foi Moabe, né, e o Amon, né? Os amonitas, né? Então, os moabitas e os amonitas descenderam aí das filhas de Ló. Então, você vê, a origem não era boa, mas a decisão dela foi boa. Diga amém? Por quê? Porque ela tomou a decisão certa. O missionário escreveu um livro sobre esse livro de Ruth. Ruth, não sei se eu tenho aqui algum exemplar, eu acho que não deve de ter mais. Mas chama, alguém tem esse livro? Ruth, a decisão acertada. A decisão mais sábia que essa mulher poderia ter tomado na vida. E é Deus mostrando que não importa a sua origem, mas se você tomar a decisão certa de fazer a vontade de Deus, Ele muda o teu destino, Ele muda a tua história. Pode ter certeza disso. E algumas pessoas às vezes são presas ao passado, à origem, e no sentido de justificarem o fracasso, os resultados ruins na vida. Não, é porque eu não tive oportunidade, é porque eu venho de uma família idólatra, é porque eu venho até mesmo de muitas injustiças na vida, é porque eu fui abusada, é porque eu fui abusado, é porque eu fui injustiçado. E realmente tem histórias que, olha, Jesus, as lágrimas até descem, mas independente da história, da origem, Deus pode mudar. Quem crê, diga amém. Para Deus nada é impossível. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos então à mensagem desse domingo, dia 22. Meu Deus, já estamos no 3º mês do ano de 2026, dia 22 de março. Já estamos aí fechando quase o 1º trimestre do ano. Parece que foi ontem que nós iniciamos esse ano. Os tempos têm corrido, os dias têm passado.
E Deus é o mesmo. Diga amém. Ontem, hoje, o será eternamente. Ruth, vamos lá, versículo 1, capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome, o que, igreja? Na terra. Se você voltar uma folha para trás na sua Bíblia, você vai se deparar com Juízes, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: naqueles dias, é no mesmo tempo, né? Não havia rei em Israel. Então eram os juízes que julgavam. E aí a Bíblia diz, porém, cada um, olha o perigo, cada um fazia o quê? Fazia o quê? O que parecia reto aos seus olhos. Misericórdia. Já pensou, né? Por não ter um líder, por não ter um rei, por não ter direcionamento espiritual, mas eram os juízes que julgavam, sim, mas a Bíblia diz que cada um por si, cada um fazia, não o que era reto, o que parecia reto aos seus olhos. Então, se eu achasse que essa que era a forma certa de fazer, eu ia lá e fazia. E se você não achasse, você não fazia. E se o outro não achasse, ele não fazia. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso é um perigo. Por quê? Porque, nesse caso aqui, as pessoas não tinham a palavra de Deus para direcioná-los. A palavra de Deus para mim e para você é o trilho. O trem, ele tem que andar no trilho. Por quê? Porque se ele sair do trilho, o que vai acontecer? Não só com a locomotiva, mas com a composição que tiver ligada àquela locomotiva. Vai descarrilhar. Vai tombar tudo, misericórdia. Mesma coisa. Se eu não tiver a palavra de Deus, que é o meu trilho, eu vou descarrilhar, vou tombar, vou cair, vou ir para a direção errada. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então a palavra de Deus é o que nos direciona. Mas voltando a Ruth, vamos voltar lá? Então era no período dos juízes, eles julgavam na terra, e houve uma grande fome na terra. O que é fome? Escassez, falta, problema, situação difícil, necessidade. E aí a Bíblia diz que existia uma família, que a Bíblia vai chamar a atenção para ela aqui. Pelo que um homem de Belém de Judá, quem era esse homem? Elimeleque, que significa, meu Deus, é rei. O Senhor é rei. Só não era o rei dele, né? Ô pastora, que coisa, né? O homem tinha o nome de meu Deus é rei. O Senhor é rei. Ele fazia parte do povo de Deus. Ele tinha um nome que exaltava a realeza de Deus, a majestade de Deus, mas ele não se deixava reinar por este Deus. E aí a Bíblia diz que ele
houve um homem, de Belém de Judá que saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, agradável, doçura, meu deleite, minha alegria. É o significado do nome dela. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom, doença, e Quilion, fraqueza. Coisa estranha, né? O homem tinha o nome de meu Deus é rei, casado com a minha alegria, com o meu deleite, com a agradável, com a doçura de Noemi, que o significado do nome dela é esse. E eles geram 2 filhos, um se chama doença e outro se chama fraqueza. Deus me livre. Malom significa doença. E Quilion significa fraqueza. Misericórdia. Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram o quê? Ali. Preste atenção. Elimeleque, ele era o sacerdote do lar, o homem da casa. E pelo momento que eles estavam vivendo ali em Belém de Judá significa, Belém significa casa do pão. E que coisa gozada, né? Estava faltando pão na casa do pão. Imagina você chegar na padaria, que é a casa do pão hoje, e o padeiro falar, não tem pão. Mas espera aí uns 15 minutos que já que sai uma fornada de pão. Vai ter que esperar, né? Mas não era o caso aqui. Belém, casa de pão, estava literalmente faltando pão. Não tinha mantimento, não tinha pão. Quem está entendendo, diga amém. A situação estava difícil. E aí, por causa desse problema, por causa da fome, por causa da necessidade, Elimeleque, que tinha no nome que Deus era o seu rei, sem pedir direção ao seu rei, mas baseado por aquilo que ele estava vivendo no momento, ele toma a decisão de pegar a esposa, de pegar os seus 2 filhos e se retirar de Belém para ir para os campos de Moabe, porque lá a situação estava melhor do que em Belém. Pastora, se aqui para mim não está bom, é errado eu querer ir para um lugar que está melhor? Se aqui aonde eu estou, habitando, estou tendo falta, necessidade, escassez, eu não posso ir para um lugar próspero? Eu não posso buscar uma melhoria na minha vida? Claro que você pode, desde que Deus te dirija para isso. Desde que Deus te dirija para isso. Por que eu estou lhe falando isso? Porque nem sempre é direção de Deus você sair, você ir. As pessoas muitas vezes são motivadas por sentimentos, por aquilo que estão sentindo. Isso é um perigo. Eu não posso ser motivada por sentimentos, por emoções. Eu tenho que ser motivada pela direção de Deus, pelo direcionamento de Deus para a minha vida. É claro que se aqui, se a situação está difícil, o ser humano sempre vai querer buscar melhorar, buscar até mesmo solução. Mas nesse caso aqui,
Ele não consulta a Deus para ir para Moabe. Ele simplesmente pega a esposa, os filhos, e ele vai porque está tendo fome em Belém. Então, se toda vez que eu tiver um problema, eu me retirar, não vou parar em lugar nenhum. E eu aprendi na minha vida, nessa caminhada com Deus, que não adianta você surgir um problema, aí eu saio. Se você não resolver o problema, sinto muito em te dizer, o problema vai te acompanhar. Só vai mudar o lugar e as pessoas. Tem gente que acha que o problema é o ministério. Tem gente que já está não sei qual, meu Deus, igreja na vida. Só que ela não consegue entender que se o problema nela não for resolvido, ela pode ficar pulando de galho em galho, aonde ela for, só mudam as pessoas e o lugar. O problema acompanha. O problema acompanha. Então tem coisa que tem que ser resolvida. A pessoa. Que dificuldade nós vamos ter enquanto a gente estiver aqui na terra. É luta na família, é luta em ambiente de trabalho, é luta na saúde, é luta financeira, é luta de todo lado. Mas se toda vez que você tiver uma luta, você quiser fugir, você quiser sair, vou repetir, você não vai parar em lugar nenhum. Você não vai ficar em lugar nenhum. É mais fácil fugir, é mais fácil sair do que enfrentar. É mais fácil fugir, é mais fácil sair do que resolver. E no caso dele, aqui não está bom, vamos embora desse lugar. Achou que estava fazendo o certo. Mal sabia ele que essa decisão ia trazer consequências seríssimas para a sua vida e para a sua família também. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Cuidado com decisões permanentes, decisões que vão impactar o seu destino, a história da sua vida. Não se deixe levar por sentimentos, emoções. Está cheio de exemplos por aí de pessoas que na hora do calor da emoção tomou a decisão errada e até hoje paga por isso. Você às vezes vê em briga de trânsito, de 5 minutos, 1 minuto de raiva, de ira, a pessoa põe tudo a perder. Não consegue dominar. A Bíblia diz que, tem lá em Provérbios, que a pessoa que consegue controlar, dominar o seu próprio espírito, ela é melhor do que um guerreiro que consegue conquistar uma cidade todinha. Que coisa interessante, né? Uma pessoa que se controla, uma pessoa que consegue controlar o seu próprio espírito, né? Consegue controlar suas emoções, os seus sentimentos. Né? A Bíblia diz que é melhor do que aquele guerreiro que conquista a cidade toda. Não é esse não, é parecido, mas não é esse. Né? Não sei se você achou aí, mas tem um provérbio aí, eu não tinha anotado, lembrei agora aqui. Achou, Tiago? Achou, né? Olha lá. Ó. Melhor é o longânimo. Quem é o longânimo? Paciente. Pessoa calma. Pessoa que reflete antes de agir. Gente que é muito reativa, né?
Já sai falando, às vezes nem ouviu direito, já sai respondendo, tudo errado. Já viu gente assim ou não? A pessoa nem entendeu direito e já reage com 10 pedras na mão. Melhor é o longânimo, melhor é o paciente do que o valente. Eu prefiro ser valente. Tem muito valente aí vendo o sol nascer quadrado. Tem muito valente aí para 7 palmos debaixo da terra. Desculpa falar assim, mas é a verdade. A de um minuto de bobeira perdeu a vida. E o que governa o seu espírito é melhor do que um homem que toma toda uma cidade. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então diga, meu Deus, me ajuda a governar, a dominar o meu espírito. Amém, igreja? Isso você não vai conseguir sozinho, sozinha. Isso é fruto do Espírito. Você vai ter que ter comunhão com Deus, estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo, para você gerar o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. E andando em Espírito, eu ainda falo que a tentação para alguns não é fácil. E tem gente que já foi muito esquentadinho na vida. Calma, diga amém? Então cuidado com o calor da emoção. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Versículo 3. E morreu Elimeleque. Será que quando ele tomou a decisão de ir para lá, ele achou que ia morrer lá? Não. No pensamento dele, o que ele imaginou? Lá tanto para mim, para a esposa, para os filhos, vai ser o quê? Vai ser melhor. Então, quem tem presciência das coisas é Deus. Então, se você perguntar para Deus, você nunca vai quebrar a cara. Deus, surgiu essa oportunidade, surgiu esse emprego, surgiu essa oportunidade de ir embora do país para uma outra nação. Eu não vou mentir, Senhor, eu estou empolgada com essa possibilidade, mas eu não quero fazer nada fora da Tua direção. Então, Senhor, me dirija na Tua palavra, se é isso que o Senhor tem para mim. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Diga amém. Mas não, geralmente as pessoas se deixam levar pela vista dos olhos, igual Ló. Lembra de Ló e Abraão? Lembra de Ló e Abraão? O Ló levantou os olhos, viu as campinas do Jordão bem regado e disse, é para lá que eu vou. É lá, ó lugar bonito, ó lugar próspero, é para lá que eu vou. Mal sabia ele que ia se levantar uma guerra e que ele ia virar um prisioneiro naquele lugar. Então cuidado com essas decisões aí baseadas em aparência. Muita gente aí quebrando a cara por causa disso. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Agora a mulher está viúva, ficou ela com seus 2 filhos, o Malom e o Quilion, os quais tomaram mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, nuca, pescoço, e o nome da outra Ruth, amiga fiel, companheira, e ficaram ali quase 10 anos. Irmão, tem gente que toma a decisão errada e ainda demora para consertar as coisas. Não tinham que ter tomado a decisão errada. Tomaram a decisão errada. No caso foi Elimeleque, a mulher acompanhou com os filhos. Mas ainda ficaram 10 anos, permaneceram 10 anos. Tem gente que toma a direção errada e ainda permanece muito tempo na decisão errada. Aí a Bíblia diz que eles se casaram com mulheres de lá, moabitas. Um casou com a órfã, o outro casou com a Ruth, e permaneceram ali 10 anos da vida. Não permaneça nem um dia fora da presença de Deus. Diga amém. 5. E morreram também ambos.
Malom e Quilion. Que maldição! Morreu o marido e agora morreram os filhos. A Bíblia diz, ficaram sem, como se diz, né? Os homens da família morreram todos. Não podiam mais nem levantar semente na terra, vai vendo. Ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Uma família que foi completa, agora só sobrou a mulher e as 2 noras moabitas. Olha que decisões erradas podem acarretar para a vida de uma pessoa, mesmo sendo de Deus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto lá na terra de Moabe chegou a notícia que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Mas se você pesquisar nesse interim, desses 10 anos que eles passam fora, mesmo na escassez, na fome, Deus sempre sustenta aqueles que confiam nele. Mesmo na dificuldade. Aí está ela lá em Moabe, viúva, sozinha, sem os filhos, com 2 noras. E a Bíblia diz que ela ouve a notícia que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. E é na hora que ela pensa, eu vou voltar. Na realidade, eu não tinha nem ter saído de lá. Eclesiastes 10:4 diz, quando o espírito de uma autoridade, do governador se levantar contra ti, não deixes o teu lugar. Porque a calma desfaz grandes erros, ou o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O que é isso, pastora? Aprenda a ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que permanece, mesmo quando a crise se levanta. Não deixa a fome te tirar do lugar que Deus te colocou. O seu lugar é na sua família. Seu lugar, mulher, é do lado do seu marido. Seu lugar, marido, é do lado da sua esposa. Na primeira crise, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Não vai parar em lugar nenhum nunca. Não vai parar em relacionamento nenhum nunca. Se não aprender a ter, como se diz, a resiliência, ter ali a permanência, a direção de Deus para resolver os seus conflitos. Olha agora essa mulher desamparada de marido, sofrendo a perda de 2 filhos, que o curso da vida não são os pais enterrarem os seus filhos, e sim os filhos enterrarem os pais. A dor dessa mãe de perder os seus filhos, e agora ela ouve que Deus visita Belém com pão, e aí é onde ela toma a decisão. Qual decisão? Ela se levanta para voltar. Demorou. A pastora, eu entendo que ela, sendo a esposa, ela tinha que acompanhar o marido. Mas agora, ela está sem marido, sem filhos, eu vou voltar. Eu vou voltar para de onde eu nunca deveria de ter saído. E a Bíblia diz que ela volta. E ela sai do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Aí a Noemi se volta para as meninas e fala assim, olha, volta cada uma de vocês para a casa de vocês.
elas estão voltando embora, né? Ela está indo de volta para Belém. As noras estão acompanhando. Aí ela se volta para as duas noras e diz assim: volta cada uma de vocês para a casa da sua mãe, ou seja, volta para a casa de vocês. Por quê? Porque eu não tenho mais filhos. E se fosse para eu engravidar de novo, até os meninos... E aí ela fala aí no 9, né, que cada uma de vocês ache descanso, né, e em casa de seu marido, quer dizer que vocês refaçam a vida de vocês. E elas se beijam e levantam a voz, começam a chorar. E aí ela fala tudo isso que eu já lhe falei. E aí no versículo 14, levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e a órfã realmente beija a sua sogra e volta embora para Moabe. Essa aqui não quis tomar a decisão de ir, não. Ela preferiu continuar em Moabe. Já a Bíblia diz, a Ruth, porém o que, igreja? Se apegou a ela. A Ruth disse, não, eu não vou voltar para Moabe, não. Aí ela diz assim, a Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Que decisão errada, né? Volta tu também após a tua cunhada. Faz como ela. Volta, né, para o teu povo, volta para os teus deuses. Aí a Ruth diz assim, não me instes para que eu te deixe e eu me afaste de ti. Não vou te deixar, minha sogra. E ela diz assim, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Ela se apegou mesmo, hein? Um amor assim de filha, né? Você vê que sogra e nora nunca vão se dar bem. Tinha que orar sobre essa palavra aqui, então. Porque a Bíblia fala aqui que a Ruth se deu muito bem com a Noemi. Ao ponto dela se apegar a Noemi como se fosse uma filha. E ela disse, não vou te deixar. E aonde você for, eu vou. E aonde você dormir à noite, eu vou dormir. E tem mais, o teu povo é o meu povo. Agora é muito forte a decisão que ela toma espiritual. O teu Deus é o meu Deus. Eu escolho. E aí ela diz, onde você morrer, eu vou morrer. E ali eu vou ser sepultada. E que me faça assim o Senhor e um outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Essa menina aqui, a Ruth, ela tomou a decisão mais acertada da vida. Deixou os seus deuses, o seu povo, para se apegar ao povo de Deus, ao Deus verdadeiro. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. E a Ruth foi com a Noemi. E Deus é tão lindo. E quando você toma a decisão certa, Ele vai preparando o caminho. Diga glória a Deus. Diga a Deus, prepara o caminho. Você crê nisso ou não? Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí o que Deus tinha preparado? Boaz, que significa redentor. Para toda decisão certa, Deus prepara o caminho. Não tenha medo de confiar em Deus. Só faz o que é certo. E o restante Deus vai preparando. Deus vê a decisão dela. E Deus já prepara um remidor para ela. Um redentor. Mostrando que quando a gente toma as decisões da forma correta, como Deus realmente quer,
Deus cuida do restante. Deus completa a obra que tem que ser completada. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e por isso quebra a cara, dá tudo errado e as consequências não são agradáveis. Mas quando você toma a decisão certa, como a Ruth tomou, Deus já prepara para você o que é necessário lá na frente. Você tomando a decisão de fazer a vontade de Deus, antes desse mês terminar, já tem tanta coisa boa de Deus te esperando. Você vai ver, vai ser consequência da sua obediência. Vai ser consequência de você fazer o que Deus está pedindo. Põe tua casa em ordem. Quais decisões você tomou errada nesse trajeto? O que precisa ser corrigido? Aonde você precisa se arrepender? Onde você precisa falar, Senhor, aqui eu tomei uma decisão errada na minha vida, mas eu quero me voltar para a Tua palavra, eu quero fazer da maneira correta, eu quero fazer da maneira certa. Pode ter certeza que Deus vai honrar a sua obediência. Quem entendeu, diga amém.